Divórcio com filhos menores. Afinal, qual a grande diferença do encaminhamento de um divórcio quando há filhos menores de idade e quando há filhos maiores de idade ou quando não há filhos? Quando o divórcio ocorre e o casal possui filhos menores de idade, menores de 18 anos, o divórcio obrigatoriamente há de ser encaminhado judicialmente. E isso se opera por quê? Porque o Ministério Público vai acompanhar o processo do início ao fim, de modo que os direitos das crianças sejam inteiramente preservados. E é por essa razão que, quando há filhos menores, o divórcio deve ser encaminhado pelo judiciário. Quando o divórcio é amigável e há também bens envolvidos, ou seja, o casal está de acordo com todas as questões relativas aos filhos e também a partilha de bens, pode o encaminhamento ser de uma forma mais simples, rápida e menos custosa. Como funciona? O advogado, então, irá propor ação judicial pedindo a homologação de todos os termos do acordo parental, daquele acordo que vai, então, dispor da guarda, convívio paterno, materno, filial e pensão de alimentos. Uma vez superada essa etapa, ou seja, o Ministério Público tendo se posicionado de forma favorável à homologação do acordo e o juiz tiver homologado o acordo, o casal pode encaminhar a partilha de bens em tabelionato de notas. Essa é uma mudança recente na legislação, que passou então a permitir que este divórcio envolvendo menores e patrimônios seja feito de forma híbrida, em duas etapas. De novo, isso torna o divórcio muito mais rápido e menos oneroso. Quando o divórcio envolver litígio, obviamente o judiciário será o destino, porque o magistrado, junto com o Ministério Público, vai acompanhar então todo o processo. O Ministério Público vai opinar através de pareceres, pode haver peritos judiciais envolvidos e certamente há quando envolve disputa por guarda ou discussões de convívio em que psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais de confiança do juízo irão então entrar também no processo, aportando seus documentos, seus laudos, seu parecer e, por fim, o juiz irá proferir a sentença, que no ponto que for desfavorável aos interessados, poderão então eles virem a recorrer. Agora que você já sabe como funciona o divórcio ou a dissolução de união estável quando envolve menores, vamos falar de cada um dos temas mais relevantes neste contexto. Primeiro, guarda dos menores. A regra no ordenamento jurídico brasileiro é a guarda compartilhada, que impõe que o exercício da guarda será exercido de forma conjunta por pai e por mãe, que, em que pese tenham dissolvido a sua relação conjugal, não dissolvem a sua relação parental. Este é o ideal, este é hoje o que o ordenamento jurídico impõe. É a regra, que naturalmente aceita algumas exceções e nós iremos analisar quais são. A guarda compartilhada, então, é o chamamento conjunto de ambos os genitores para a participação ativa na rotina dos filhos, tomando todas as decisões de forma conjunta. Decisões escolares, decisões médicas, gestão da rotina e também ensejando, então, um convívio equilibrado, de modo que pai e mãe estejam presentes na rotina, no dia a dia das crianças, da forma mais intensa e equiparada possível. Claro que isso vai depender da profissão de cada um, dos seus compromissos profissionais, muitas vezes pessoais em outra cidade, mas deve ser sempre priorizado o convívio equilibrado entre pai e entre mãe. Atenção! Ao contrário do que muitos pensam, o compartilhamento da guarda não significa que o período de convívio entre os filhos será dividido de forma salomônica, ou seja, 50% para o pai e 50% para a mãe. Isso vai depender da rotina da criança, vai depender da cidade da criança, da distância geográfica, dos horários de escola. Tudo isso vai ser decisivo no estabelecimento do convívio, sempre tendo em vista o melhor interesse dos menores de idade. E ao contrário também do que muitos pensam, a criança não ficará X dias na casa da mãe e depois X dias na casa do pai de forma subsequente. Ou seja, 5 dias com um, 5 dias com outro,
ou que é pior, 15 dias com um e 15 dias com outro. A criança não pode perder a sua base de residência no seu dia a dia, porque isso é importante. Embora a guarda seja compartilhada, haverá uma base de residência para as crianças, que será ou a residência materna ou a residência paterna. É lá que será o seu centro de referência na sua rotina, na sua semana, no seu mês, né? A criança vai ter então uma base de residência e vai permanecer também muito tempo com outro genitor. Pode e deve estruturar um verdadeiro lar para receber os seus filhos e desfrutar com eles dos melhores momentos. Pessoal, prestem muita atenção no que eu vou dizer agora. A guarda compartilhada é aplicada mesmo quando os pais não têm uma boa relação. Claro que em situações muito excepcionais, em situações envolvendo violência doméstica, comportamento agressivo, negligência com a criança, a situação será analisada de forma atenta pelos membros do Poder Judiciário. Porém, isso vai depender de uma análise específica do caso concreto. Se a relação é tumultuada entre os pais, não confunda e não projete essa relação conturbada na vida dos filhos, porque parentalidade e conjugalidade são totalmente diferentes. Nós temos que analisar estes conceitos, esses contextos de forma muito atenta, porque não há casal, afinal, que se divorcie. Aliás, a minoria dos casos, eu diria pra vocês, E que tem uma relação muito boa, muito amistosa, porque afinal a regra é que os casamentos, quando terminam, as uniões estáveis, quando são dissolvidas, deixam mágoas nas pessoas, nos partícipes daquele relacionamento. E essas mágoas vão impedir que a relação seja 100% amistosa, que o casal então compartilhe das mesmas ideias, das mesmas opiniões. Muitas vezes o casamento termina por visões diferentes quanto à educação dos filhos. Então, pressupor que o casal tem que se dar muito bem para daí sim a guarda compartilhada ser exercitada é uma falácia. Tenha muita atenção nisso. Guarda unilateral. Quando ela, então, é a modalidade aplicada? A guarda unilateral, ela é exceção à regra que é a guarda compartilhada. E ela vai ser a modalidade exercida nos contextos em que um dos genitores não deseja exercer a guarda da criança. Um dos genitores nunca mais manteve contato com a criança, se mudou, tem um vínculo muito precário com aquele filho, com aquela filha. Vai ser aplicada também quando a criança não tem pai registral, naturalmente a mãe então irá exercer essa guarda. Em contextos de negligência, quando a criança sofreu violência, sofreu abuso moral, psicológico, abuso sexual por parte de um dos genitores, também a guarda unilateral naturalmente será a modalidade exercida. Isso quando o poder familiar não for inclusive extinto, quando há situações de negligência tamanha que isso vai, então, afrontar o melhor interesse do filho. Então, são situações excepcionais. A guarda compartilhada, ela é a regra e a guarda unilateral é a exceção. Como se dá, então, o convívio paterno ou materno filial? Haverá, como eu disse, uma residência base, na qual a criança, então, irá morar com um dos genitores, enquanto que o outro genitor, embora frequentemente, por uma questão cultural puramente, seja via de regra a mãe, pode também ser o pai, irá então exercer o convívio com este filho, com esta filha. Eu sou extremamente contrária ao convívio ser exercido na modalidade livre. Eu acho que sim, eu defendo. O convívio deve ser exercido na sua forma mais intensa possível dentro daquela realidade da rotina da criança, atendendo aí a distância geográfica, atentando às características do caso específico. Porém, isso é muito importante destacar. É relevantíssimo existir um acordo pormenorizando datas festivas, divisão do período nas férias, finais de semanas alternados, de que horas até que horas, pernoite durante a semana, se haverá ou não. Porque, pessoal, num contexto de conflito futuramente, porque a gente sabe que há terceiras pessoas que entram na vida deste casal, a situação pode mudar. Isso muitas vezes está totalmente fora do nosso controle de previsibilidade naquele momento. Então é salutar haver um acordo e o casal pode e deve, pautado no bom senso, flexibilizar
aquelas regras, muitas vezes devolvendo a criança em outro lugar, combinando com o genitor, que ficará mais tempo para compensar um período de maior distância derivado de uma viagem. Então, os casais devem estar sempre caminhando de mãos dadas, buscando flexibilizar esse convívio. Nós sabemos que muitas vezes isso é inviável por características dos genitores, de personalidade, forma de educar, formas diferentes de ver a situação. Então, é muito importante que o convívio esteja pré-determinado num acordo ou numa decisão judicial. Pensão de alimentos é um assunto bem complexo e amplo, como todos os outros sobre os quais eu falei, e é por isso que eu tenho vídeos específicos sobre cada um desses temas aqui no meu canal do YouTube. Mas agora eu quero falar para vocês de uma forma mais ampla do que se trata a pensão de alimentos. A pensão de alimentos é a assistência material que é, então, conferida por aquele genitor que não detém a base de residência da criança num contexto de guarda compartilhada ou que não exerce a guarda unilateral do filho ou da filha. Quando nós falamos em pensão de alimentos, a ideia não é que este valor seja destinado aos alimentos propriamente ditos, no sentido de supermercado, alimentação como um todo. A pensão de alimentos engloba todas as despesas inerentes à vida com dignidade daquela criança e também de forma compatível com o status social, com o padrão de vida dos genitores. E não significa também que o outro genitor que não paga a pensão não irá contribuir com o sustento dos seus filhos. Então, a pensão, ela contempla despesas com escola, vestuário, plano de saúde, lazer, uniforme escolar, material escolar, atividades extra-classe, medicamentos e outras tantas despesas aí que quem é pai ou mãe sabe muito bem que existem. Para o estabelecimento da pensão, o binômio necessidade-possibilidade é analisado, ou seja, as necessidades do alimentando, sendo as necessidades dos menores de idade presumidas, salvo se eles têm alguma despesa excepcional por terem alguma doença, alguma característica própria, então elas devem ser comprovadas no processo, e as possibilidades de quem paga a pensão. Então o binômio necessidade e possibilidade com o adicional da razoabilidade, da proporcionalidade, será aí o vetor para o estabelecimento do valor da pensão de alimentos, que pode ser estabelecida in natura, in pecúnia ou no formato híbrido. In natura é quando o genitor ou a genitora que paga a pensão pagará diretamente aqueles boletos à escola, aos prestadores de serviços, o plano de saúde. E pecúnia significa o valor efetivamente pago para a administração pelo outro genitor destas tantas despesas, né? Que é um valor, uma transferência bancária que será feita até um dia determinado de cada mês, cabendo ao outro genitor administrar estes recursos para suprir a parte que lhe cabe, então, das despesas das crianças. Ela também pode, como eu disse, ser formatada de forma híbrida, de modo que algumas despesas sejam pagas diretamente aos prestadores de serviço e outras despesas sejam, então, arcadas mediante transferência bancária. Existe um mito de que a pensão de alimentos corresponde, em todo e qualquer caso, a 30% dos ganhos do alimentante. Isso não é verdade. O valor vai depender das possibilidades daquele que paga e, novamente, das necessidades. Pensemos numa situação em que o alimentante ele ganha 100 mil reais por mês como média na condição de autônomo. A pensão de alimentos não será de 30 mil reais, pessoal. Via de regra, não será, porque aquela criança não precisa de 30 mil reais para manter a sua vida digna e mesmo o padrão de vida daquele genitor, considerando que o outro genitor também é responsável por arcar com parte das despesas. Então, pessoal, vai depender de quanto que aquele genitor ganha, quais são as despesas, quantos filhos são, sempre de modo a manter o padrão de vida daquelas crianças. Agora vamos com algumas dúvidas comuns? E se o alimentante não pagar a pensão, o que acontece? Não havendo o pagamento, a pensão de alimentos pode ser executada, podendo o devedor, o genitor inadimplente, ser preso ou ter os seus bens penhorados. Posso impedir a visita se a pensão não for paga? Não.
Não é possível obstaculizar o convívio paterno ou materno-filial se a pensão de alimentos não for paga. Ela pode ser executada, como eu disse, mas o convívio deve permanecer. São institutos diferentes e que não se entrelaçam. Muito cuidado. Meu filho não quer mais ir para a casa do pai ou da mãe. E agora? Neste caso, tenha muito cuidado. A criança não tem o poder de dizer o que ela quer ou não quer fazer em determinados momentos da sua vida. Ela está construindo a sua personalidade. Há momentos em que ela pode ter um comportamento bastante rebelde. Mas se você desconfiar que tem aí alguns motivos que devem ser analisados, é importante ter um apoio psicológico, um apoio especializado para que se possa aferir o que está acontecendo naquele cenário. E daí sim, eventualmente, tomar medidas jurídicas cabíveis para readequar o formato do convívio, reduzindo eventualmente o número de pernoites de forma que vá sendo retomado gradativamente, dentre outras tantas possibilidades que devem ser analisadas no caso concreto. Se você ficou aqui até o final do vídeo, você já deve estar concluindo que este assunto é muito mais delicado do que parece e possivelmente está com mais dúvidas ainda do que quando começou a assistir esse vídeo. Então, comente aqui neste vídeo, coloque as suas dúvidas, as suas angústias e vamos conversar mais sobre esse assunto. E nunca esqueça do que eu vou lhe dizer agora. Conhecimento é poder. Se aproprie do máximo de informações para que você saiba exatamente quais são os seus direitos, os seus deveres e, sobretudo, os direitos das crianças.